Fala aí, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Wellington Elias. Eu quero mostrar algumas coisas para você da WMB. Ah, deixa eu abrir aqui. O que é a WMB Hub? A WMB Hub é um hub que conecta Meta, Google, as suas contas de ADS e traz para um motor GTM, onde vou colocar aqui o WMB motor GTM, onde ele vai definir qual que é o segmento do seu negócio, para definir quais são as métricas, né, como que a gente pode metrificar, analisar, fazer a melhor análise dos dados, e ele vai além do Reportei e do MLabs, que são ferramentas que dão apenas para vocês aí um relatório. A ideia é que você tenha um relatório, mas que também entenda um pouco o que esse relatório quer dizer, né? Então, estou desenvolvendo aqui a parte de aquisição. Nesse momento que a gente tem um formulário de contato de interesse para agências, né, que normalmente são empresas que emitem relatório para os seus clientes. Dentro do motor aqui, ó, a gente colocou um funil bow tie, e aí é o seguinte, né, qual que é o conceito? O conceito é o que a Wind by Designer trouxe para o Brasil, do Vale do Silício, que é a arquitetura de receita, onde os dados passam por essa análise, né? O funil tradicional, normalmente ele termina aqui, em impressões, alcances e cliques. Na verdade, a gente pode chamar de outra forma aqui, né? Atenção, retenção, aquisição aqui na frente, né? Enfim, conforme o motor GTM é que vai mudar o funil bow tie. Qual que é o detalhe? O detalhe é, aqui onde o funil tradicional transforma em venda, que é conforme está aqui, para simplificar, o bow tie chama isso de compromisso. Então aqui pode ser uma jornada de recompra, de receita recorrente, LTV. Ou aqui pode ser um onboard, né? Aqui pode ser expansão, por exemplo. Então vai depender do motor GTM aqui, Go to Market. Eu vou acessar para você ter ideia na prática aqui, vou selecionar alguns testes que a gente tem feito, tá? Vamos lá. Bom, eu vou escolher uma agência. Eu estou numa conta master, eu vou selecionar uma agência aqui, ó, WMB Marketing Vendas. Vou assumir essa agência. E aí dentro da agência eu tenho os clientes. Uma clínica odontológica, a academia, a empresa de proteção veicular, e-commerce de produto natural, como Mercado Livre, empresa de beleza e aqui também academia, né? Logo no princípio, quando eu faço um cadastro de cliente, né, se for cadastrar um cliente novo, então eu coloco o cliente e aqui, muito importante, qual que é o segmento dele, né? Então, e-commerce e varejo, qual que é o serviço local, serviço B2B, SaaS recorrente, infoproduto. Então, qual que é o segmento dele, né? O ticket médio-alvo. Então, por exemplo, hoje o ticket médio da empresa é X, a gente coloca aqui. Qual que é a margem de contribuição, né? Quantos por cento aqui você quer de alcance? O site e data de início de contrato aqui, cadastra o cliente. Feito o cadastro, por exemplo, vou entrar aqui no Berin Life e a gente vai trazer os dados aqui. Ó. Eu vou em conexões e aqui eu já tenho tudo conectado. Se eu selecionar o Berin Life, eu tenho o Google Meta, eu tenho o Meta, aliás, aqui, né? O Meta ADS, que é Facebook e Instagram, o Google ADS aqui, o Mercado Livre, TikTok não tem, e uma landing page também não tem aqui. Então, o que ele tem? Ele tem operação no Mercado Livre, esse cliente, ele tem o Meta e ele tem Google, certo? Então, as contas já estão conectadas aqui. Eu vou dar um sync aqui para sincronizar.
Posso sincronizar período ou mês atual. Enquanto ele sincroniza, ó, aqui na parte superior aqui, ele está fazendo a sincronização. Sincronizou. Eu vou voltar aqui as conexões. Aí eu vou pegar Mercado Livre e vou sincronizar também, né, para trazer os dados de mídia, quantidade de pedido e tal. E tá lead zero aqui, por exemplo, né, porque não é o motor go-to-market aqui, ele não tem leads, né? O cliente compra, ele é low touch. Então o cliente compra direto, self-service, né? O cliente compra direto no Mercado Livre. Então ele não tem BDR, SDR, Closer. Então dentro do Bowtie você vai ver que a forma de analisar esse tipo de cliente, ele é diferente, né? Então beleza, fiz as sincronizações, eu venho para relatório aqui, né? Vou puxar o Betting Life e ele me traz aqui, ó. Bom, como a base de conhecimento dele, nós colocamos aqui a arquitetura de receita conforme o motor go-to-market para o segmento desse cliente, então o funil trava em receita de recompra, a passagem está em 30,35, para e-commerce de saúde o piso é 30, ou seja, está acima de 30%, mas o alvo nós definimos como 55%. Passou do piso, mas ainda não chegou ao alvo, né? O custo estimado do mês é de 1.260 para atingir a meta, né? E a diferença entre receita de recompra desse mês é 55%, produzirá mantendo o restante como está. Aí ele traz aqui algumas informações, né? O que impede o diagnóstico de fechar. Então, ou seja, ele não consegue dar um diagnóstico preciso porque parte das vendas não passou por anúncio. Ou seja, os canais de Google e Meta, eles foram desativados. E eu fiz isso propositalmente, que eu estou fazendo um teste nesse mês, sem rodar os anúncios, e depois, para o próximo mês que vai virar agora, rodando os anúncios, para ver quanto que vai, como que vai ser isso. Né? Então, era uma coisa que eu precisava testar. O que compromete a leitura aqui, então os canais com verba pararam de veicular. Então ele traz exatamente esses dados aqui que batem com o teste que eu estou fazendo. A receita bruta desse mês está em 5.112,16, que já é um resultado das modificações que nós fizemos, porque a conta, eles faturavam em torno de 12, de 11 a 12 mil. Eles faturavam de 11 a 12 mil aqui nesse canal, e é só um braço de atendimento, né? O atendimento principal desse cliente é em pontos de venda, não é digital, mas como eu estou olhando para a receita, eu estou querendo trazer mais margem, então eu fiz algumas mudanças, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, algumas mudanças que nós fizemos. Então, olha só, se eu pegar o mês anterior, ó, ele é muito mais agressivo aqui, tá vendo? Muito mais agressivo aqui, ó. Já esse mês ele veio, uma mudança aqui, aí ele cresceu de novo, estabilizou agora aqui. Agora, qual que é os dados aqui? O que o relatório traz, tá vendo? Ó, de mês passado para esse mês. Indicador, receita bruta 5.112. No mês anterior, 11.596, ou seja, caiu 55% das vendas. O investimento, 1.200 aqui. Antes, 3.870 e 45, ou seja, 69 a menos por cento de investimento. Vendas, 53 e antes 122, ou seja, com 69% a menos de investimento em mídia, caiu 56,6%. Ticket médio 96,46, antes 95,05, mais 1,5%. Essa mudança já ocorreu porque eu fiz uma alteração do tipo de anúncio de premium para clássico e fiz uma alteração do valor dos produtos também. Ele está com ROAS de 2,56,
Antes era 3, então está com 14% menos, né? E um CAC de 37,74, antes era 31,73, então aumentou o custo de aquisição para 19% aqui. Total de vendas, então, impressões, alcances e cliques e vendas. Recompra, 13 pessoas tiveram recompra aqui. Então eu consigo olhar para esse canal, tá vendo que mudou aqui, ó? Impressões, alcance, cliques, vendas, recompra, receita recorrente e ticket. Então é aqui que eu tenho que olhar. Então o Bowtie está conforme o segmento do cliente. Isso aqui é legal, porque um exemplo, eu atuei em uma empresa que ela fazia vendas de serviços digitais, né, para grandes, pequenas, médias e grandes empresas. E ao apresentar o serviço, o produto para pequenas empresas, o fato de não trabalhar na conscientização do time comercial, o GTM, né, o Go-to-Market ali, ficava confuso apresentar o Bowtie para um cliente tiny, para um cliente pequeno, porque ele não era conforme o Go-to-Market. Não tinha ali low touch, medium touch e high touch. São tipos diferentes, mas na análise no mesmo funil, com a mesma base de arquitetura de receita. Isso aqui faz total diferença. Tá? Depois as receitas de investimento por dia, né, que é feito aqui, e sempre com uma base aqui, né, traz um texto por AI de análise, né, receita bruta, comissão. Isso aqui é muito bom, ó, porque é um filtro de Mercado Livre. Eu não conheço nenhuma ferramenta que faz isso, que traz Meta, Google e Mercado Livre e no detalhe para você, de fato, saber para onde foi o seu dinheiro. Ó, receita bruta foi 512. Comissão de marketplace, ele está em 16,7%. Aqui baixou, porque ontem eu mudei para clássicos anúncios, devido ao ticket, que é baixo. A gente sempre rodou com o ticket, sempre rodou com o premium, mas como o ticket é baixo, então nós mudamos aqui para ver como vai performar. Frete, ó, 14% de frete. Outras tarifas aqui. Receita líquida, investimento em mídia, custo de mercadoria, né, que é o CMV, 971, dá 19%, e está com 26% de margem. Olha que legal, 26% de margem. Eu trago aqui uma curva ABC dos produtos. Então, ó, esse produto 1 aqui, que é esse aqui, ó, ele é responsável por 70% da receita. O segundo produto, que é um kit do mesmo produto aqui, ele é responsável por 24% da receita, e esse camarada aqui é responsável por 5% da receita. Então ele também mostra onde eu posso dar mais força, né? Mais foco. Isso aqui é bem legal. Aí ele traz um resumo de novo de Mercado Livre. Concentração, leitura da curva, né? E limite do dado aqui e tal. Por qual que é uma informação por canal aqui, ó. Então, quanto que trouxe de receita atribuída por canal? Então, Mercado Livre EDS 939,19 deu 33 impressões, gerou 480 cliques e, através disso aqui, trouxe uma receita de 2,936 com ADS do Mercado Livre. Vendo aqui? E o Meta? O Meta estava ativo, lembra que eu falei? Ele estava só consumindo e aí eu desativei no começo do mês para fazer um teste. Com 215, ele trouxe 0. E o Google também trouxe 0. Só que lá no Google, esse aqui não é uma falha do relatório. É na campanha, a métrica de conversão lá está errado. Ele coloca um valor por clique, aí ele está considerando CPL aqui como receita atribuída, e esse valor aqui está errado. Né? Depois de Mercado Livre Marketplace aqui, ele traz um dado de impressões, cliques e tal, e receita. Essa métrica aqui, ele está trazendo, ele está puxando, ó, o número de visitas aqui, ele está puxando só o orgânico que trouxe de visitas. Então, depois ele traz um valor consolidado. Por que ele deu essa discrepância aqui, ó? Por causa isso aqui é uma correção que a gente precisa fazer, ó.
Ó, eu Google, esse valor aqui, ele não é real. Esse valor, ele é daqui, ó. É do Mercado Livre Marketplace. Então, essa é a correção que eu preciso fazer. Por quê? Esse valor ele pegou errado. Então, ele teria que identificar, porque no orgânico teve vendas. Teve 1.368 visitas e gerou esse saldo restante aqui de vendas, tá vendo? Que é o valor total das 5.112. Então, isso aqui precisa corrigir. Bom, as métricas aqui de retorno por canal, as métricas orgânicas, ó, o Instagram orgânico, aí com dados demográficos, que é isso aqui eu reportei e o MLabs traz, né? A visão detalhada de investimento e retorno e tal. Isso aqui é comum, né? Os outros trazem também essas informações. E aqui o que alimenta nosso bow tie lá em cima. Alimenta por aqui. Eu posso ajustar faixas se... Um exemplo, aqui ele faz um... como que eu sei que aqui... Como que eu sei que aqui ó, a passagem está em 30% e e-commerce de saúde é 30%? Porque ele faz um benchmark de mercado. Mas eu posso ajustar as faixas aqui também. Ó. Eu posso vir aqui e fazer ó, benchmark de segmento e faixas próprias desse cliente. Ó, impressões e alcance, que está de 30 a 50 aqui, tá vendo? Ó, faixa boa, eu mudo aqui, ó, qual que é o piso e qual que é o meu objetivo. Impressões, cliques, CTR, qual que é o piso e qual que é o objetivo. E aí ele configura conforme o piso e objetivo. A agência também pode fazer isso, tá? Pode controlar isso. É legal porque eu posso gerar esse relatório, eu posso gerar ele em PDF e mandar para o cliente, tá vendo? Imprimir salário em PDF. E aí nós vamos colocar um envio direto para o e-mail, para o WhatsApp também, para ir direto para o cliente. Depois testar se o cliente tem um acesso aqui, enfim. Depois são testes. Nesse momento a gente está trabalhando agora para gerar o painel do cliente de fazer a aquisição, né? De teste, depois começar a valer, o cara cadastrar e começar os testes. Estou na dúvida se eu deixo aberto para que outras pessoas possam participar também do desenvolvimento dele, deixa gratuito ou pagamento, enfim. Ou se alguém também quiser fazer alguma parceria, eu estou aberto também. Deixa eu mostrar um outro cliente aqui, que eventualmente, esse aqui, ó. Esse cliente aqui, deixa eu ver no mês anterior. Ó, aqui eu fechei o mês, tá vendo? Mês anterior. O funil dele é diferente. Eles não preencheram, eles não tinham preenchido o CRM. Por falta de preenchimento do CRM, ele avisa o cliente que não tem registro de venda. Ó, impressões, ele teve 1.599 cliques, mas por não preencher o CRM, eu não tenho os outros dados do lado de cá. Isso foi informado para o cliente. Então, aqui não é o marketing que errou. O marketing fez o trabalho, mas o time lá de recepção que faz o preenchimento não fizeram. Aí foi solicitado para eles nesse mês, para eles realizarem os lançamentos aqui. Né? E um outro pedido também foi para que eles possam enviar a DRE do mês também, para a gente saber, porque a campanha foi uma campanha de Google para telefone, para visita no local, para WhatsApp, e a gente tem os dados extraídos do Meta e do Google, mas falta o ponto cego aqui é o preenchimento do CRM do outro lado ali, quanto gerou de caixa, de receita, porque se não alimentar, o relatório não vai ficar completo, né? O relatório não fica completo. Então, deixa eu pegar aqui, ó, e fazer um sync aqui, ó. Eu sei que Google está parado e Meta também está parado. Eu vou fazer um sync só na landing page para ver se houve alguma atualização. Ó, tem 68 leads aqui do mês, né?
eu venho ver relatórios, aí ó, funil trava em impressões, cliques, CTR. A passagem está em 2,29%. A passagem está em 2,29% do serviço local. O piso é 1,07, o alvo é 2,58. Então está quase lá, né? No primeiro período com venda registrada, a maioria dos leads não coincide com o dia de veiculação. Por quê? Porque fez o lançamento no dia que eu pedi para fazer, ó. E ele apontou aqui, ó. Fez tudo o lançamento no mesmo dia. Ó, receita bruta 270, receita líquida 270, investimento 1.022,61, ticket médio 135, um ROI menos 73%. Por que está desse jeito aqui? Ó? Porque não tem os lançamentos corretos lá de serviço. Só fez o lançamento de leads perdidos, que não teve atendimento, não deu sequência. Então a gente está operando um cego aqui. Ó. Tá bem ruim a métrica, tá vendo? Só com 2 vendas. E na verdade a gente sabe que teve mais, mas o cliente não posicionou aqui ainda. E a gente está rodando sem mídia. Aqui, ó, a gente está rodando sem mídia, sem preenchimento, sem nada. Tem um ponto cego aqui, ó, desde o dia 15. Ó, desde o dia 15. Mas eu tenho um olhar, tá vendo? Eu posso, com esses dados aqui, a agência pode fazer reuniões com os clientes com base, tá vendo? Com base nesses dados mais assertivos. Esses clientes que estão cadastrados aqui, a gente fez um cadastro. O meu objetivo não é ser uma agência de marketing que presta esse tipo de atendimento. Né? Meu objetivo é disponibilizar uma ferramenta para agências de marketing utilizar. Mas para isso funcionar, obviamente, eu tenho que prestar alguma assessoria para ter alguns clientes de alguns segmentos aqui e para trazer essas informações. Tem um outro detalhe aqui para a gente fechar, desse cliente que rodou uma campanha em agosto e ele coloca R$300 de tráfego, né? Todo mês. E observa que o funil ele fica ruim. Eu não tenho dados aqui, tá vendo? Eu só sei impressões e cliques. Quantas pessoas eu levei para o site de cotação, de cadastro, né? Mas eu não tenho daqui para frente, ó. Eu não tenho de cliques para quantos de fato se tornaram leads, que é esse funil aqui, ele muda, né? É cliques para leads. Então aqui eu tenho CR3, ele marca que é o CR2, depois CR4 aqui, ele não tem, mas precisa metrificar isso. Isso aqui é uma configuração de pixel, eu já fiz do lado de cá a configuração, e por ser uma empresa que é uma filial, ela depende da matriz, eu não tenho acesso à configuração do site, ao back-end do site para fazer a implementação dos códigos de rastreio, né? Então, isso depende do retorno da matriz e tal, e é um pouco burocrático. E, enfim, tá aguardando isso. Mas o meu objetivo hoje aqui era mostrar um relatório completo que vai além de simplesmente trazer um relatório, mas ele faz uma análise conforme o go-to-market. E aí, fez sentido para você? Faz sentido para o seu negócio? Quer testar a ferramenta? Se quiser testar, comente aqui em algum lugar, manda uma mensagem e vamos falar sobre isso, que eu estou em fase de teste. Nós andamos já 4 meses, eu acredito, construindo a ferramenta. Estamos em fase final para lançamento. É isso. Forte abraço aí para vocês, até mais.